Deus. Aleluia, aleluia. Como cantamos agora, um dia na presença do Senhor vale muito a pena. Um dia na presença do Senhor faz toda a diferença em todo o nosso percurso, em toda a nossa caminhada. Um dia na presença do Senhor, Ele cria esse dia, essa presença cria uma estrutura em nós, para que todos os outros dias nós possamos desfrutar e descansar com essa paz que excede todo o entendimento. Essa estrutura criada em nós, quando nos expomos à presença de Deus, nos faz nos levantar todos os dias com uma viva esperança de que tudo vai estar bem, de que tudo vai ficar bem, mesmo que aparentemente o cenário não seja tão favorável. Mesmo que aparentemente eu olhe e não veja as saídas. Mas Deus já nos disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Tudo com Ele será mais fácil. Amém? Glória a Deus. Então, eu fui orar a respeito do tema que falaremos hoje à noite. Para confirmar, porque esses dias eu já tinha ministrado em relação, esse tema, e o Senhor tem falado muito ao meu coração a respeito dele, e quando o Senhor fala de um tema específico que Ele está tratando de uma área da nossa vida, de algo na nossa vida que precisa ser dado mais atenção, eu penso que eu preciso falar dele também. Aquilo que eu tenho aprendido com esse tema, eu não quero ficar só para mim. Eu não quero apenas mastigar e aquela essência, aquilo que vai me sustentar por um tempo, fazer a obra do Senhor mais atentamente. Eu não quero que fique só para mim. Amém? Então, eu quero compartilhar com vocês essa noite. O tema da nossa ministração é o tempo perfeito. E aí, antes de começar, o Senhor me deu uma instrução. Eu estou lendo um livro, A Grande Confissão, do filho de Kenneth Hagin. E ele é um livro que fala de como nós devemos confessar a palavra, da importância de confessar a palavra. Mas algo que eu achei interessante, quando ele destacou em uma das páginas do livro, ele diz que nós devemos encarar a vida de uma forma diferente. Porque, às vezes, nós entramos em algumas batalhas, em alguns processos da nossa vida, algumas situações, e nós vamos tentando entender como é que eu vou fazer para eu conseguir isso. E no livro ele diz assim, que nós devemos entender que nós já conseguimos pela fé. Amém? A nossa fé em Cristo já nos fez vencedores. Então, eu já tenho que entrar com esse entendimento. E aí, para ficar mais claro, né? Aqui tem alguns homens que vão me ajudar nessa hora, se vão concordar ou não comigo. Algumas mulheres também, como eu, acredito que gostam de futebol. Algumas, né? E o Senhor me trouxe esse exemplo e me lembrou, na verdade, né, que um time de futebol, quando ele entra em campo, que ele já fez todas as etapas que ele tinha para fazer e ele venceu. Aí ele acumulou pontos. Aí chega na final, ele vai lá só para cumprir tabela. Por quê? Ele já acumulou pontos, ele já venceu. Mas ele tem que ir naquele jogo ali. Por quê? Se ele não for, aí ele acaba perdendo porque ele não compareceu. O papel dele ali é estar, é persistir, é continuar, até o final dos 90 minutos. Terminou, pronto, ele é campeão, mesmo que ele não faça mais nenhum gol. Por quê? Ele já garantiu o placar anteriormente. E o que isso tem a ver conosco? Tem a ver que o nosso placar também já está garantido. Nós também já vencemos, porque Cristo já veio, já pagou o preço lá na cruz. Quando ele morreu lá na cruz, ele já conquistou para nós tudo que nós estamos aqui fazendo o quê, Daiana? Crendo para que se manifeste. Já está disponível. Quando nós ouvimos muitas vezes que aqui na nossa frente existe um banquete, com tudo disponível, aquilo que nós desejamos, é verdade. Por que eu não vejo? Porque naturalmente pode não ter se manifestado ainda aquilo que eu tenho buscado. Mas no reino espiritual, Deus já disse, filho, está pronto. E o que é que eu vou fazer? Eu vou persistir, eu vou continuar, eu não vou abandonar o jogo. Eu não vou sair da partida antes dela terminar.
Enquanto nós estivermos aqui na terra, enquanto nós estivermos aqui como filhos de Deus, crentes, nós vamos perseverar. O que é perseverar? É continuar fazendo aquilo que o Senhor te chamou para fazer. O que é perseverar? É se manter firme na fé, mesmo quando você olhar e disser assim, nossa, e hoje? Desse jeito, será que vai dar certo? Tira o será e diz assim, já deu certo. Porque Deus já conquistou para nós. Jesus Cristo conquistou todas as coisas para que hoje nós pudéssemos viver nesse tempo perfeito. E o sentido do tempo perfeito, eu estou me reportando à questão do nosso tempo de agir para Deus. É muito bom nós estarmos aqui, nós ouvimos a palavra e nós sermos edificados, transformados, libertos, salvos. Mas quantas pessoas estão precisando ouvir de mim e de você as mesmas coisas? Para que elas também alcancem essa graça, para que elas também sejam alcançadas pelo que Jesus fez por nós. Então, o que é que eu quero dizer? Que hoje é o tempo certo, é o tempo perfeito, é o agora que o Senhor nos trouxe aqui para fazer a obra de Deus, para fazer aquilo que Ele já determinou. E aí é onde muitas vezes nós paramos, porque às vezes nós pensamos assim, mas eu ainda sou muito novo na fé. Eu nasci de novo há pouco tempo. Ou não, eu acho que eu não consigo ainda porque eu preciso estudar mais um pouquinho. Isso é verdade, né? Nós sabemos que existem níveis de maturidade e que tem determinadas coisas que eu vou precisar esperar um pouquinho. Mas Deus também já nos usa naquilo que nós estamos prontos para fazer. Como assim? Vou dar o mesmo exemplo que eu dei lá em Arco Verde. Nós temos aqui um copo com água, certo? Se tivesse aqui, ó, menos um pouquinho, seria um copo com outra coisa ou seria um copo com água? Com água, né? Então, não muda. Se é pouco ou se é muito, continua sendo um copo com água. Se você estivesse numa situação de estar com muita sede, eu já passei por algumas situações em que eu achava, quando criança, que era muita sede que eu estava sentindo. E aí, o que viesse para mim já resolvia. Então, nesse sentido, mesmo sendo pouco, o que parece para você pouco é muito para outras pessoas. Se você acha que você ainda não tem muito fruto para dar, ou que você ainda não pode alcançar outro de algumas formas, não, mas é porque eu quero estudar mais um pouquinho. Isso é bênção. Você querer se aprofundar no que Deus tem, você querer estudar mais, você querer conhecer mais do Senhor, isso não muda, independente de se nós temos 20 anos de crente ou 1 ano de crente, se nós estamos nos achando que já estamos maduros ou se nós não nos achamos. Buscar ao Senhor em todo o tempo é muito favorável, é o que a palavra nos orienta, nos instrui. Mas o que eu estou querendo dizer é que mesmo que você esteja ainda naquela medida que você acha que não pode, eu estou aqui para dizer hoje que você pode fazer muito por quem está lá fora, fazer muito pelo teu irmão que está aí do teu lado. Mesmo que nos seus olhos naturais você não enxergue essa habilidade que o Senhor já colocou na tua vida. E como é que eu vou descobrir minhas habilidades? E como é que eu vou descobrir que eu já estou frutificando? Quando eu começo a praticar. Quando eu começo a dar o primeiro passo. Lembra lá de Pedro? Quando Pedro pediu para Jesus para ir ter com ele sobre as águas. Se Pedro não tivesse ido, nós íamos saber se que ele tinha andado sobre as águas? Não. Porque experiências a gente só consegue alcançar se nós percorrermos o caminho, se nós desfrutarmos daquilo ali. Mesmo que, mas ele afundou, verdade. Mas antes dele afundar, ele andou. Então, as nossas experiências com Deus, eu só vou descobrir a minha habilidade, a minha capacidade, até onde ela está, se eu estou me expondo a Cristo, se eu estou me expondo à direção do Espírito Santo. Se o Espírito Santo me diz para eu falar a palavra a um amigo, e eu não falo porque eu digo, não, Senhor, mas eu não estou preparada. Não, Senhor, mas eu não me sinto pronta. Como é que eu vou saber se eu estou pronta? Não, mas Deus não falou comigo. Queridos, às vezes nós silenciamos a voz do Espírito porque nós estamos falando, confessando aquilo de forma errada.
duas vozes, a voz do Espírito está lá te comunicando, olha, vai e faz, você pode falar do amor de Deus, você pode dar um abraço, você pode dar um sorriso para aquela pessoa, você pode ser gentil numa fila de supermercado, você pode ser gentil numa fila de um banco e aquela pessoa ser alcançada. Isso também é falar de Jesus Cristo. Nós falamos com as nossas ações, não só com as nossas palavras. Às vezes, nós podemos até achar que é muito melhor falar, né? Porque é mais ou menos assim que nós entendemos o pregar a palavra de Deus, né? O anunciar as boas novas. A gente acha que vai ser exclusivamente verbalizando, falando, mas nem sempre nós vamos precisar agir dessa forma. Uma coisa não elimina a outra. Eu posso fazer as duas coisas. Eu posso ser gentil, eu posso abraçar, eu posso ceder um lugar. E eu posso também falar de Jesus com as minhas palavras. O que eu quero que nós entendamos é que não podemos ficar parados. Por quê? Nós já temos muito. Todas as vezes, como falamos aqui, né, no louvor, quando nós nos expomos à presença do Senhor, quando nós nos expomos ao que Deus quer, nós saímos de nossa casa, nós estamos aqui, no sábado à noite, buscando a presença, dizendo, Pai, eu te reconheço, Tu és santo. Você acha que se você estiver com seu coração escancarado, você vai voltar para casa do mesmo jeito? Não vai, Deus não vai deixar. Sabe por quê? Ele é galardoador, Ele é presenteador, Ele vai fazer aquilo que você está pedindo, porque Ele é um pai bom. A palavra dele mesmo diz, um filho vai pedir pão, né, e vai dar-se pedra? Não, gente. Um pai, uma mãe, ele vai dar o seu melhor, imagine Deus. Por mais que o filho, às vezes, nem esteja merecendo. Mas fez ali, quando for com meia hora, você não quer nem lembrar. Você até lembra, mas você não quer lembrar o bichinho. Por quê? Porque isso é amor. E nós temos o amor do tipo de Deus derramado. Por mais que a pessoa não tenha feito, não tenha nos agradado, nós temos um amor derramado em nossos corações que vai ser exalado para eles. Para as pessoas que ainda não têm o entendimento que nós temos. Talvez para nós que estamos aqui ouvindo a palavra do Senhor, né? Vocês, no caso, terça e sábado, não é isso? Os cultos. Talvez para vocês que estão escutando, na terça e no sábado, os cultos, nós já pensamos assim, mas lá fora, né? Mas fulano não está entendendo que, Jesus vai voltar e ele continua fazendo as coisas assim. Porque eles não têm o entendimento que nós temos. Eles não estão ouvindo essas palavras que vocês estão se expondo todos os cultos. Toda vez que algum pregador chega aqui e fala da palavra do Senhor e reaviva em você essa esperança de que Cristo já venceu e que nós somos mais que vencedores. Toda vez que você escuta isso, você sai edificado. Porque, como eu falei no início, nos expomos à presença e Ele vai criando estruturas em nós. Talvez nós não enxerguemos. Nós não estamos vendo como é que nós estamos fortes. Mas existem momentos na nossa vida que nós olhamos assim, como foi que eu consegui fazer isso? A graça de Deus que está sobre nós e o seu bom depósito. Você ouviu a palavra da fé. Você ouviu a palavra da fé. E o que foi que fez? Guardou no seu bom depósito. Não, agora você está precisando usar? Não. Então está lá guardadinha. Quando é que você vai usar? Quando você precisar. Quando chega uma situação em que você diz, e agora? E agora é o quê? É a palavra. E agora é o quê? Você vai declarar a palavra, você vai meditar na palavra e você vai praticar a palavra. Como é que eu vou fazer isso? Se alguém me diz que é para eu sentar nessa cadeira, e de repente eu olho e ela estivesse com uma perna solta. E aí eu olho e digo, mas rapaz, se eu me sentar eu vou cair, né? Mas aí, se é uma instrução, é para sentar, se for Deus, amém? Sentei. Por quê? Porque quem me mandou foi Deus, e Ele está me garantindo que se eu me sentar não vai acontecer nada. Porque nosso Pai, Ele não pede para que nós façamos coisas que depois nós venhamos a nos arrepender, que depois nós venhamos a pensar, para que eu fiz isso? Quando você for fazer algo e você tiver assim, sem ter a certeza que é Deus que está te orientando a fazer, que é o Espírito Santo que está te guiando, você para, respira um pouquinho, pensa na palavra, o que é que a palavra diz. Tudo que é perfeito vem do Senhor. Tudo que é bom vem do Senhor. Aquilo está trazendo paz para você. Se trouxer paz, é porque é de Deus. Se está trazendo paz, vai e faz tranquilo.
porque o Senhor, Ele já nos capacitou. Eu quero ler um texto que se encontra lá em... Deixa eu achar aqui. Romanos 13, 11. Eu vou ler na Ara. Romanos 13, 11 diz assim: E digo isto a vós outros que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertardes do sono, porque nossa salvação está agora, mais perto do que quando, no princípio, que cremos. Eu quero ficar com a parte A desse versículo, que diz: Digo isto a vós outros que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertardes do sono. Muitas vezes essa palavra sono na Bíblia, ela não está querendo dizer a palavra literal, de, por exemplo, alguém que está com muito sono. Não. Não o sono natural de chegar ali, dormir, você olhar e ver a pessoa dormindo. Não é esse sono que a Bíblia está falando. Quando ele diz assim, despertai deste sono, é mais ou menos assim, é quando nós estamos tão parados, que Deus diz, meu Deus, cadê aquela palavra que você ouviu? É uma insensibilidade espiritual. É como se você ouvisse essas coisas, mas essas coisas não têm poder para lhe mover. É como se você ouvisse todos os dias Deus dizendo, olha, filho, você consegue, você é mais que vencedor. Vem, vamos fazer assim. E, ao mesmo tempo, você sentisse como uma preguiça. Que você quer fazer as coisas, mas não tem aquele negócio que fica ali lhe amarrando. É mais ou menos nessa situação. Então, o que é que nós precisamos fazer? Despertar desse sono. Porque o Senhor, Ele já nos chamou, Ele já nos trouxe aqui para que nós pudéssemos dizer assim, Pai, eu estou aqui. Quando você disse, eu estou aqui, você está dizendo também para Ele que Ele pode te usar. Ele pode fazer de você um canal de bênção na vida de alguém. Ele pode fazer de você aquele que, como Ele fez com os discípulos. Ele chamou os 12, Ele ensinou os 12, Ele preparou os 12, mas não foi para ficar com Ele. Ele preparou para que eles fossem e alcançassem outras pessoas. Porque quando Jesus subiu aos céus, quem fez a obra? Foram os discípulos. Quem continuou o ministério de Jesus na terra? Quem continuou anunciando as boas novas? Quem continuou fazendo aquilo que Jesus já tinha dito que eles fariam? Jesus disse que ele subiria e que nós, filhos dele, faríamos ainda coisas maiores que ele. Está lá em João 14, se eu não me engano. E Jesus disse que nós faríamos coisas maiores que Ele. Você já pensou, você e eu, fazendo coisas maiores que Jesus? Imagina aí, Jesus curou, Jesus libertou, Jesus salvou, Jesus ressuscitou pessoas. O que pode ser maior do que isso? Aí você imagine aí que essa missão de fazer coisas ainda maiores pertence a nós. Não é a quem não veio para o culto, não é só para um pregador muito renomado, não é para alguém que você admira muito apenas, é para eles também. Todo aquele que é filho de Deus tem essa missão de fazer ainda mais que Jesus fez. Por quê? Porque foi Ele quem disse. E se Ele disse, Ele é fiel para cumprir. E o que é que está faltando? Vocês já devem ter ouvido muito falar do mover, já devem ter ouvido falar muito em avivamento. Quantas vezes nós não abrimos a boca para falar ou colocamos aquelas ministrações que falam sobre avivamento? Mas ele tem que começar em nós. Esse avivamento, esse querer fazer as coisas de Deus, esse querer estar com Deus, esse querer falar de Deus, é uma coisa que tem que estar nos movendo todos os dias. E quando eu disse que o tempo perfeito é porque é agora, não é amanhã. Ah, Daiana, mas eu acho que eu estou no processo, ainda vai demorar um pouquinho, porque, por exemplo, eu ainda não fiz o rema. Ótimo, faz. Mas até lá não significa que nós tenhamos que ficar sem fazer nada. Ah, mas eu ainda quero ler a Bíblia toda em um ano primeiro para eu poder. Não, queridos. Quando você nasceu de novo, você já está capacitado para fazer aquilo que Deus te chamar para fazer. Por quê? Como é que você vai fazer? Ah, então agora eu vou sair fazendo tudo aquilo que eu achar que foi Deus que me... Não, você tem o Espírito Santo. Ele vai te guiar. Ele vai te dizer o que é que você vai precisar fazer. E Ele vai agir de acordo com você,
com o individual, cada um aqui. Tem coisas que Dani vai fazer que eu não consigo fazer. Tem uma unção específica na vida dela que não está na minha, mas e aí? Nós nos completamos. E aí ela faz a parte dela, eu faço a minha parte, e cada um de nós vamos fazendo, e pessoas vão sendo alcançadas, pessoas vão sendo trazidas, pessoas vão sendo curadas, e o nome de Jesus vai sendo glorificado. Significa que eu posso estar achando que eu estou só um pouquinho, ó. Não vai dar para matar a sede. Mas tem pessoas sedentas aí fora que estão precisando justamente desse pouquinho que eu e você temos. Pode parecer pouco para nós, que estamos nos expondo à palavra, que já conhecemos um pouquinho, que já estamos sendo abraçadas pelo Pai, acolhidas por Ele, recebendo refrigério, a paz. Mas para as pessoas que estão aí perdidas, sem saber para onde ir, o que fazer com aquela angústia, todos os dias, o que você chegar trazendo para eles vai ser como mel. Por quê? Porque vocês carregam a vida de Deus. O Espírito Santo que vai anunciar aquilo que Deus já tem para cada um. Aleluia. Não se sinta desencorajado a fazer coisas grandes, porque o Senhor nos chamou para isso. Aleluia. Eu quero dar um exemplo de esses dias eu indo para uma das cidades que eu trabalho, e quando nós descíamos assim, tem uma curva bem grande e passa uma serra. E a vegetação, ela está, né, como na maioria dos lugares, caindo as folhas, amarelando. Não está uma vegetação tão bonita, assim, de olhar e ver, não está verdinha. E estava aquela vegetação cinzenta, as árvores mesmo grandes, mas elas só aqueles galhos. Mas em meio a essa vegetação acinzentada, quase sem folha, tinha uma planta lá, bem bonita, toda rosa, que quando a gente olhava, o destaque era ela, um ipê. E aí eu fiquei imaginando, eu já estava com essa mensagem na mente, e aí quando eu fui ler novamente a mensagem, eu achei que encaixa direitinho com o que nós estamos tratando hoje. O ipê, ele floresceu, mesmo numa época em que as outras árvores ao redor dela não está verdinho, não está em época de florescer, mas ele floresceu. E o que tem a ver conosco nessa noite? Eu estou dizendo para vocês que o nosso tempo de falar de Deus, de fazer coisas grandes que o Senhor nos chamou para fazer, é agora. Assim como o ipê, ao redor parecia improvável de alguém florescer naquele ambiente. Tudo seco em volta. Mas ele floresceu, porque é o tempo dele florescer. É o tempo de pessoas olharem e dizer, eita, que coisa linda, só podia ser Deus. E é assim que vai ser com a minha e com a sua vida, quando você começar a dar os passos de fé e fazer aquilo que o Senhor te chamou. Quando você começa a dar um passo de fé, as pessoas vão se aproximar de você e dizer, meu Deus, tem algo diferente nessa mulher, tem algo diferente nesse homem, eu quero saber o que é isso. Olha que bela as palavras que saem da boca dela. Um cenário difícil, meu Deus, eu já ouvi isso de algumas pessoas. Mulher, eu estava tão aperreada aqui, mas quando tu começou a falar, eu fiquei mais tranquila. E às vezes você nem falou muita coisa, você só falou mais tranquilo. Porque às vezes as pessoas lá fora estão tão aceleradas, tão agoniadas, tão angustiadas, que o que elas precisam é dessa paz que eu e você carregamos. Ah, o cenário não está bonito, nem para eu falar, Daiana. Não está uma situação boa, eu estou passando por algumas dificuldades. Ei, mas o tempo de florescer, quem determina é Deus, não são as circunstâncias. O tempo de você florescer não são as coisas que vão determinar. Deus já determinou. Se Ele te escolheu para esse tempo, para essa estação, é porque você está pronto para florescer. E olhe que o ipê não era esse ipê que você pode ter imaginado que é um grandão, não. Ele era pequenininho, mas ele estava florescendo. Porque a maturidade de cada um, quem conhece é Deus. Porque maturidade, ela não se mede pelo tamanho da pessoa, nem pelo tempo de crente que ela tem. A maturidade vai ser nem medida, porque não somos nós que avaliamos. Quem vai dizer se você é ou não maduro espiritualmente é Deus, porque é Ele quem conhece o teu secreto, é Ele quem conhece o teu tempo de comunhão com Ele, é Ele quem sabe o teu tempo de intimidade com Ele. Se você está todos os dias orando, buscando, fazendo para Ele, é Ele. Eu
Como é que eu vou ver? Como é que eu vou saber o que vocês estão fazendo? Quantas pessoas vocês têm alcançado? Não tenho como. Então, eu não tenho como dizer naturalmente que alguém está indo bem ou mal, que está fazendo certo ou errado. Mas eu tenho a certeza de que aquele que é filho de Deus e tem buscado a Ele, vai manifestar os frutos, vai florescer, mesmo que a estação pareça desfavorável. Mas o nosso tempo, quem determina é o Senhor. O tempo de nós operarmos, o tempo de nós agirmos, é Ele quem determinou. E esses dias, quando eu estava meditando sobre isso, Ele disse que o tempo é agora. Porque a fé é agora. A fé não espera para acontecer. Não espera mudar, aquela porta fechar para eu poder, não, para não entrar um vento. Não. A fé, ela vai fazer com que as coisas aconteçam agora. Eu não preciso esperar. A fé é hoje. É hoje. E eu preciso entender que eu estou pronto para colocar essa fé para funcionar. Deus já nos deu uma medida de fé. Agora eu decido se eu vou aumentá-la ou não. Mas como é que eu vou aumentá-la? Quando eu tiver experiências com o Senhor. Se eu oro por uma pessoa e ela chega e diz, mulher, eu fiquei em paz depois da tua oração. Isso vai me deixar triste ou alegre? Alegre. Isso vai me fazer eu querer fazer de novo. E isso vai aumentando o meu nível de intimidade com o Senhor, vai aumentando as respostas. E eu vou dizendo, rapaz, eita, funciona. Porque é assim que acontece. Por que nós sabemos que é possível andar sobre as águas? Porque Pedro andou. Jesus disse, vai e anda. Pedro era um homem comum. Era um pescador, mas ele andou sobre as águas por causa de um comando, de uma voz de Jesus. Aleluia. Deixa eu olhar a hora. Eu me empolguei. Jesus, ele deu um comando, a gente obedece. Josué 1:9, na NVI, diz assim: Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Aleluia. Por mais que eu não me sinta capaz, que eu não me sinta encorajado, que eu me sinta tímida muitas vezes, tímido em anunciar, em falar de Jesus, em impor as mãos sobre alguém. Por mais que venham às vezes esses sentimentos, quando nós falamos que a fé, ela não vai se mover pelo sentimento, é justamente por isso. Se eu fosse fazer alguma coisa, Daiana, se eu fosse fazer alguma coisa, quando o meu corpo, os meus sentimentos estivessem alinhados, dizendo assim, não, você agora vai conseguir, você agora vai arrasar, você está pronta, preparada. Queridos, eu acho que eu não tinha feito quase nada na vida. Porque até para ir numa padaria, quando eu era criança, eu tinha vergonha, eu pedia para o meu irmão. Mas o que fez mudar? Eu saber quem eu sou em Cristo, o que eu posso em Cristo e que Ele está comigo onde quer que eu vá. E isso faz a diferença. Não é sobre mim, não é a minha força, não é eu dizer, eu sou super competente, eu sou muito eficiente. Não, não sou eu, mas é Cristo em mim. Ele me capacita, Ele me prepara, Ele me dá força e Ele diz, eu estou contigo. Quando parecer que está desandando, eu digo, pai, o Senhor não disse que estava comigo, resolve aí. E aí Ele vai e resolve. Pai, o Senhor disse que o Senhor ia me ajudar aqui. E aí eu entrego para Ele, eu descanso nele, eu confio nele. E as coisas dão certo. Mas e se eu orar por alguém e ela não for curada ali? Existem curas que são progressivas, que é um processo, que depende também da fé do outro. Fica tranquilo, sabe? Você tem que fazer a sua parte de orar, de falar, de chegar e fazer aquilo que Deus te pediu para fazer, seja um sorriso, um abraço, seja um tempo com essa pessoa. A nossa preocupação é essa, de fazer o que Deus tem pedido. Quem vai operar é Ele, o poder executor é o de Deus. É Deus quem vai fazer, através de nós. Amém? Aleluia. E nós precisamos manifestar a glória de Deus com as nossas atitudes. Porque imagine, né? Um celular, ele tem várias funções.
Mas eu não compraria um celular que não liga, porque a função inicial do celular era essa, fazer ligação, manter a comunicação. Aí hoje nós temos outros aplicativos, outras ferramentas, mas a função principal, original dele era ligar, para se comunicar. Então, às vezes, nós estamos mais ou menos assim, como um celular que não tem algumas funções. Por exemplo, eu até passo um tempo lendo a Bíblia, eu até oro, mas na hora que é para eu fazer algo, eu travo. Na hora que é para eu ir ali na casa do meu irmão ou de alguém que está doente e eu dizer, deixa eu orar por você, eu digo, não, mas eu ainda preciso estudar mais um pouquinho. Aquilo que você tem já é suficiente para a vida de alguém. Aquilo que você tem já pode mudar a vida de alguém, o destino de alguém. E é agora, porque nós não sabemos a hora que Cristo vai voltar. Nós não sabemos se nós temos todo o tempo ou se nós temos o hoje, o agora. Então, por que agora? Porque nós precisamos garantir que pessoas serão alcançadas, que pessoas serão transformadas através da minha e da sua vida. Aleluia! Eu quero ler um texto de Esther 4:13, na NVI. Eu vou ler o 13 e o 14. Capítulo 4, versículo 13 e 14. Diz assim, no 13. Mandou dizer-lhe, não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, de todos os judeus, só você escapará. Pois se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus. Mas você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. Aqui está falando de uma mulher que casou-se jovem, ela era uma órfã, foi criada por esse que estava falando, que mandando a mensagem para ela, Mordecai, aqui, em algumas versões diz Mardoqueu. E ele era quem estava indagando ela, questionando ela, falando essas palavras aqui para ela. Porque ela foi escolhida pelo rei, casou e foi viver no palácio. Então, ela estava numa vida muito tranquila até esse momento. Estava tudo muito bom, estava tudo muito suave para ela, num palácio, desfrutando das iguarias ali, comendo do bom e do melhor, vivendo ali sobre os cuidados da realeza. Morria. Era uma sentença já. Se ele tivesse lá com o cetrozinho parado, nada feito. E ela temeu. Mas o que é que eu vou fazer? Aí ele continuou dizendo, né? Ele disse assim, olha, pois se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte. O que isso quer dizer? Quer dizer assim, que Deus, na sua infinita bondade, entregou seu Filho Jesus para que todos o conhecessem. Então, se eu decidir não fazer nada, alguém vai se levantar para fazer. Porque Jesus Cristo morreu naquela cruz, pagou o preço de sangue para que vidas fossem alcançadas. Então, ele não vai deixar pessoas padecendo, sofrendo, ele vai levantar outras pessoas. E o que é que quem é que vai perder nessa história? Eu que decidi ficar parada. Porque eu não estou crescendo, eu não estou desenvolvendo, eu estou ali. E quando chegar diante de Deus, que ele disse assim, ô Daiana, eu não deixei tu para evangelizar fulano, e tu não foi por quê? Ah, não, pai, porque eu estava com vergonha. Eu deixei para depois. Quais serão as minhas respostas diante do Senhor? O que foi que eu não fiz, ou o que foi que eu fiz para ele? Aí ele diz que pessoas se levantariam para livrar o povo. Mardoqueu tinha essa convicção, que Deus não deixaria o povo perecer. Mas ele estava dizendo, olha, Esther, será que não foi para isso que você se tornou rainha? Será que não foi para esse tempo que Deus não te colocou nesse lugar aí? Um lugar estratégico.
Você sabia que eu e você podemos estar estrategicamente em alguns lugares? Sabia que você e eu não nascemos na nossa família, por acaso, naquela família que você olha e diz assim, né? É, mas para que pessoas sejam alcançadas, às vezes, Deus nos coloca naquele lugar estratégico. Porque eu e você temos aquele virar de chave para a vida de algumas pessoas. E são essas pessoas que às vezes parecem difíceis de ser alcançadas, que parecem que não vão abrir o coração, mas eu e você temos um jeitinho de mostrar. Sabe qual é esse jeitinho? O amor de Cristo, que convence, quem convence é o Espírito Santo. Então, por mais que a pessoa pareça resistente, você vai lá e fala. E ele vai quebrando a resistência, porque ele vai vendo o amor de Cristo. Mas, rapaz, fulano já veio aqui não sei quantas vezes falar de Deus. E toda vez eu digo a ele, eu não quero papo com isso. E aí ele começa a perceber assim, mas ela veio tantas vezes aqui, aí uma hora ou outra acaba cedendo, sabe? Porque o amor de Deus constrange. O amor de Deus traz para perto. O amor de Deus nos faz caminhar junto. E eu vou finalizar com um testemunho, certo? Já estou finalizando. Há alguns anos atrás, 2023 mais ou menos, meu pai adoeceu. Ele ficou enfermo. E logo assim que que minha mãe falou, dava a entender que ele estava tendo uma crise de enxaqueca, que ele teve há muitos anos atrás, quando ele era mais jovem, ele tinha muitas crises de enxaqueca. Mas depois melhorou e, graças a Deus, não tinha mais. Nesse ano, parecia ter voltado essas crises de enxaqueca. E, normalmente, a crise de enxaqueca, quando ele tinha, passava 3 dias. Ele de cama, tonto, e aquela situação toda, que eu imagino que vocês saibam. Mas, nessa época, estava diferente. Ele estava muito sonolento, ele não levantava para nada. E quando ele começava a andar, ele ia sempre caindo. Ele não se sustentava. Mas não era que ele ficava tonto. Era como se ele tivesse sem o equilíbrio. Ele estava, na verdade, sem o equilíbrio. E aí foi piorando, e aí eu cheguei na casa da minha mãe, ela disse, olha, ele não está bem, e pediu para eu ver como era que ele estava, e de fato ele não estava bem, ele estava com a boca torta, ele não estava conseguindo falar direito, e ele estava praticamente sem acordar, ele passou a manhã toda dormindo. Ela disse, olha, eu vou chamar ele para tu ver a situação, como é que ele está andando. Chamou ele, levantou, ele andou, mas ele não andou assim, né, torto, e ela segurando para ele não cair. Aí disse, olha, eu vou colocar o almoço para tu ver como é que ele está comendo. E ele pegava a colher, mas ele não conseguia chegar com a colher até a boca. Então, ele estava sem os movimentos dos braços. Passado meia hora, ela disse, eu vou levar ele ao hospital. Levou ele ao hospital. Quando ele chegou com ele lá, o médico disse, olha, parece, a gente não fez exame ainda, mas parece que ele está tendo um AVC. E aí, quando foi falado isso para minha mãe, e quando estava vendo o cenário, né, as circunstâncias, olhava para ele e via ele aparentemente, de fato, tendo um AVC, vinha um filme na nossa mente, porque meu avô faleceu em consequências de alguns AVCs que ele teve. Então, todo esse cenário vinha à nossa mente, a mente da minha mãe, a mente da minha família. E aí começou o quê? Uma batalha da fé. Aquilo que o Senhor me disse que quem era meu pai, como ele era, porque nós sabemos que Cristo levou sobre si as dores e enfermidades. Mas também do outro lado, Satanás tentando dizer, olha, teu avô teve AVC. Ó, teu pai, sabe? Era assim que Satanás fazia. E aí, ele fez exames, não acusou AVC nos exames, fez exame de sangue, fez tomografia, não dava nada, mas ele só piorando. Até que chegou a noite, para resumir, e eu liguei para minha mãe e ela disse assim, eu disse, como é que ele está? Ele está do mesmo jeito, assim, não acorda, só dorme, não está mais sentando. Eu fui dar a janta para ele, ele não consegue engolir. E aí, queridos, foi aí que veio a revolta. Aí eu disse, agora está demais, né? Só que aí eu já tinha feito a minha parte, na minha mente. Eu já tinha orado, certo? Estava tudo certo. Então, não adiantava nem eu orar assim novamente, porque só se fosse uma oração de gratidão, mas para pedir mais a cura dele, não, porque eu já tinha crido que ele tinha recebido. Então, não ia orar de novo, pedindo de novo, pai, Senhor, cura meu pai. Não. Só se fosse para eu orar agradecendo, como era o que eu estava fazendo, rendendo graças ao Senhor, porque Deus já tinha curado ele. Mas aí,
Passou um pouquinho, veio essa revolta, eu digo, não quero saber como é que vai ser, não quero saber quando vai ser, nem o que é. Eu vou ver meu pai curado, livre dessa enfermidade. E assim, a noite chegou, mais tarde um pouquinho, depois dessa ligação dela, eu me sentei um pouquinho e não estava conseguindo dormir. De repente, em mim veio aquela voz que disse assim, impõe as mãos sobre ele. Imediatamente, queridos, eu sabia que aquilo não era uma voz do meu pensamento. Imediata, porque era algo muito forte. Era algo dizendo assim, vai e faça. Impõe as mãos sobre ele. E aí eu pensei, 9 horas da noite aproximadamente, 9h30, não me lembro direito agora, como é que eu vou entrar no hospital? Porque eles não deixam entrar assim, todo mundo a toda hora, né? Como é que eu vou fazer para entrar? Eu disse, bom, mandou, agora eu vou ter que obedecer. Mas aí dizia, Satanás, na mente, tu não vai conseguir entrar, tu vai fazer o quê quando tu chegar lá, porque eles não vão deixar tu entrar. Aí eu, com um plano B na mente, eu digo, se eles não me deixarem entrar, eu vou ligar para minha mãe e digo a ela que impõe as mãos sobre ele. Está feito, está resolvido. Por quê? Porque nós sempre queremos dar o nosso jeitinho. Mas quando Deus te der uma visão, quando Deus te der uma direção, quando Deus disser assim, filho, faz assim, e você vai saber quando é Deus falando. Faz assim, não se preocupe, Ele vai dar as saídas. E eu cheguei lá no hospital, minhas filhas estavam dormindo, a gente arrastou elas dormindo, botou no carro, fomos. Cheguei lá, meu esposo disse assim, e agora? Como é que eu faço? Eu não posso entrar com elas. E se tu não conseguir entrar, eu disse, faça o seguinte, se passar de 10 minutos, eu não sair, você vai embora com elas. Porque aí eu estava tentando convencê-los para entrar, né? Ficamos lá, na porta, entrei lá, quando eu cheguei, o porteiro disse assim, eu falei para ele, né, que eu queria ver meu pai, ele disse, eita, mas tem que falar com a assistência social. Tem que falar ali, com o pessoal. Aí eu disse, eita, eu queria entrar agora. Aí ele disse, não, mas ele está onde? E eu não sabia qual era o quarto que ele estava. Mas Deus é tão maravilhoso. Quando eu olhei assim pela janelinha, estava minha mãe assim, no corredor. Eu disse, minha mãe está ali. Ele disse, não, então entre. Desse jeito. Entrei, cheguei lá, orei, falei com meu pai. Ele estava acordado, mas de fato estava com a boca torta, estava com a língua enrolada, ele mal conseguia falar. Mas eu fui falando com ele, dizendo, olha, pai, eu vim aqui porque o Senhor me mandou. Ele disse que eu precisava impor as mãos sobre a sua cabeça. Porque o Senhor é curado, o Senhor é sarado, Cristo já levou as... E fui falando toda a palavra, o que tinha na palavra eu fui falando para ele. Eu disse, e o Senhor sabe em nome de quem eu estou aqui, não é, pai? Aí fui perguntando se ele sabia o meu nome, para eu ter noção que ele estava me ouvindo. E ele foi confirmando, e eu impus as mãos sobre ele, orei, conversei com ele, vim embora. E ele, lá, o cenário, eu como filha, saí de lá arrasada. Como filha, eu olhei e vi de fato uma pessoa que estava tendo um AVC. Aos olhos naturais. Mas eu, como filha de Deus, como serva do Senhor, saí com o coração em paz, porque eu tinha cumprido a minha missão, o que Deus tinha me pedido para fazer. Eu não sabia o que ia acontecer. Eu sabia que Deus tinha dito uma palavra e eu fui em cima dessa palavra. Me agarrei a ela. Quando foi na manhã seguinte, por volta de umas 6 da manhã, liguei para minha mãe. Mãe, e aí? Minha mãe, quando eu cheguei lá, ela estava no desespero à noite. Quando é de manhã que eu ligo para ela, ela faz assim. Ele sentou, tomou café. Eu disse, como assim, mãe? Deus, né? Deus. Ele sentou, conseguiu tomar café, conversou com ela, que tem os canos, aqueles canos que tem para o oxigênio. Ele não tinha entendido que ele estava no hospital ainda. Até hoje, ele não lembra que eu estive lá. Ele conversou comigo, mas ele não lembra que eu estive lá. Ele não lembra como ele chegou no hospital. Ele não lembra de nada, ele só sabe o que nós contamos. Foi feito outros exames, repetiu, foi feito ressonância depois que ele saiu do hospital. Ele não foi acusado nada. O que foi isso? Mentiras de Satanás. Se eu tivesse acreditado nas mentiras de Satanás, que, porque meu avô teve, então meu pai está tendo um AVC, ele poderia ter tido um AVC mesmo. Por quê? Aquela que era para se levantar em fé não tinha feito isso. Sabe? Então meu pai foi curado pelo poder de Jesus. De uma noite para o dia, né? Não foi do dia para a noite, foi da noite para o dia. Ele sentou, ele levantou, ele andou e teve alta.
teve que fazer uma ressonância fora, porque os médicos disseram assim, como assim? Mas ele não está mostrando nada nos exames, mas está errado isso. Mas não estava errado. Errado estava o diagnóstico que Satanás queria me dar, porque o meu pai já tem um diagnóstico celestial. Mas o que foi que fez a diferença nas nossas vidas nesse momento? A palavra da fé, a obediência. Então, quando você receber um comando do Senhor, pode parecer loucura, como pareceu. Como é que eu vou sair com essas duas meninas à noite para entrar no hospital que eles não vão deixar? Como foi que fez? Não fui eu, foi Deus. Deus abre as portas e opera os milagres. Amém? Glória a Deus. Eu quero fechar só te dizendo isso, olha. 1 Pedro 13, 1:13, diz assim: portanto, agora estejam prontos para agir, estejam alertas e coloquem toda a esperança na graça de Deus que será dada a vocês quando Jesus Cristo voltar. Aqui nós estamos falando que nós precisamos estar com as mentes prontas para agir. Quando Satanás tentar dizer na sua mente que ele vai tentar, mas ele não consegue, se você se levantar com a palavra. Quando ele disser para você, você não vai conseguir, não vai dar certo, ou você vai falar para quê? Tu vai orar para quê? Você diz, para quê? Porque eu fui chamado. Porque Jesus Cristo já cumpriu. Eu estou aqui apenas para perseverar, para me manter firme, para declarar e ver acontecer. Só esse é o nosso papel. Crer e fazer. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Fecha os teus olhos, eu quero orar. Pai, eu te rendo graças, Pai, porque o Senhor é tão bom, Pai. Eu declaro ousadia na vida dos irmãos, Pai, que eles possam, Senhor, estar sensíveis à voz do Teu Espírito, para entender exatamente o que fazer e quando fazer, Senhor, porque o como, eu sei que é com o Senhor, Pai. E eu declaro sobre a vida deles isso, ousadia, Pai, chegando cada dia mais, para que eles possam cumprir aquilo que o Senhor determinou para cada um deles, Pai. Que pessoas sejam alcançadas através da vida deles, Pai. Seja na área de libertação, de cura, Senhor. Seja na área financeira, Senhor. Uma palavra do Teu Filho, uma atitude do Teu Filho transforma, porque o poder habita dentro deles. E eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.